tudo bem? Você alguma vez na sua vida já se sentiu o patinho feio? Sabe quando você sente isso na sua família, na escola, entre os seus amigos, até para namorar, assim, você fica se sentindo o patinho feio, no sentido assim de ter uma certa baixa autoestima, um sentimento de inadequação, de ser muito diferente, muito forte. Parece que você não atende às expectativas e você fica parecendo sempre errado. Você já se sentiu assim de alguma maneira? É engraçado que, se eu for parar para pensar agora, muito do conto que eu escrevi no livro em coautoria que eu lancei em agosto, o livro Contos que Curam, que eu falo a respeito de autoaceitação, que eu conto a história de uma concha, a concha sol, é muito nessa pegada, nesse sentido. Quantas vezes na vida nós não nos sentimos o patinho feio da história? Você lembra da história do patinho feio? O patinho feio, ele nasceu feio, nasceu desengonçado, muito diferente da sua família. E por ele ser tão diferente assim da sua família, as pessoas não sabiam lidar com ele. E aí acaba que essa dificuldade foi até para a família dele, a mãe dele também excluiu ele. Ele foi excluído até pela própria mãe, que não sabia lidar com esse ser tão diferente dos outros filhotes, né, dos outros filhos. E o patinho freio, ele foi crescendo, cresceu assim, sozinho, em sofrimento, tendo que aturar a picada das galinhas, a perseguição de outros animais. Vocês lembram da história? Eu estou contando aqui, fazendo um pequeno resuminho da história. E aí, cansado de sofrer essas perseguições, um dia esse patinho resolve fugir. Quer saber? Eu vou embora daqui, vou embora, não quero mais ficar aqui. E aí, primeiro, ele encontra um lago repleto de marrecos, e aí lá também não ligam para ele. Aí, habituado ao sofrimento, né? Ele ia passar despercebido, ele ele vai tendo que lidar com essa agressão, com essa falta de sensibilidade dos outros animais, com essa dificuldade desses animais lidarem com ele. Todo lugar que ele vai, ele tem algum problema e aí assim ele fica até um pouco tempo, ele fica até certo tempo tranquilo, mas aí acaba que sempre ele tem que ir embora. A tranquilidade dura pouco desse patinho feio. Um dia chega no lago que ele está, caçadores, e espanta todos. E aí, perdido novamente no mundo, esse patinho acaba encontrando uma outra lagoa que serve de abrigo para ele. E lá, pela primeira vez, ele vê os cisnes e fica encantada. Fica encantada, eu que estou encantada, né? E com essa história, eu sou encantada com essa história. E ele fica encantado com cisnes brancos, fica admirado, nossa, uau! E aí, em Derrante, ele ainda procura mais alguns abrigos e, e aí, de novo, ele sofre para onde ele vai. E o patinho, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e, de repente, um dia, ele resolve olhar para o reflexo da água e aí ele descobre que aqueles cisnes que ele tanto admirava, que ele tanto achava bonito, que ele achava animais tão belos, que aquelas criaturas que ele admirava, ele também era uma delas. E os cisnes, ao reconhecê-lo, né, recebem, dão as boas-vindas para esse patinho, que antes ele era tão humilhado, né, e ele passa a ter a companhia desses irmãos, ele acaba encontrando seres, né, da mesma espécie que ele e fica com o coração cheio de felicidade. Essa história é linda, né? Vocês lembram dela? Lembravam dela? E é engraçado porque eu não sei vocês, mas quando eu escuto a história do patinho feio, eu fico pensando o quanto que às vezes é difícil
nós assumirmos a nossa individualidade, nós assumirmos quem nós realmente somos diante de um grupo, como é que é difícil deixar de lado certos padrões, certos modelos que a gente tem na vida da gente, certas expectativas que nós temos, que as pessoas têm a nosso respeito, que às vezes tem um peso muito grande para a gente na nossa vida. É engraçado porque se você parar para perceber, a gente tem uma necessidade muito forte de fazer parte, né, de ser parte de um grupo. E muitas vezes, por a gente ter essa necessidade tão forte de pertencimento, né, de se sentir acolhido diante de um grupo, diante do ambiente que a gente está inserido, a gente acaba abafando a nossa personalidade. A gente acaba deixando de lado aquela vontade, aquele desejo de expressar quem realmente nós somos. Isso já aconteceu com você em algum momento da sua vida? Ou ainda acontece? Esse medo de você mostrar para o mundo quem você realmente é? Se a gente for parar para pensar, essa necessidade de ser percebido pelo outro e acabar se adequando a esse outro, no que está em voga, no que está na moda, no que todo mundo está fazendo, isso acontece muito com a gente na adolescência, né? Que a gente ainda está se descobrindo, está saindo da infância e começando a ir para o mundo, começando a ter as nossas vontades, os nossos desejos, começando a expressar isso. E aí você está num grupo de pessoas que estão no mesmo movimento que o seu, e aí por conta do que esse grupo às vezes está fazendo, você vai lá e copia e faz igual, faz o que todo mundo está fazendo. A gente tem essa necessidade de se sentir fazendo a coisa certa, de sentir que o que a gente está fazendo está todo mundo fazendo, ou que a gente está num caminho certo, que é esse o caminho mesmo. A gente às vezes usa muito o outro como espelho, como um guia nosso, quando a gente não sabe quem a gente é, né? Que a gente está nesse caminho assim de descoberta. Então, se a gente admira alguém, se a gente gosta de alguém, a gente tende a copiar os mesmos comportamentos daquela pessoa. E a minha pergunta aqui hoje é: será que você até hoje faz isso? Até hoje você fica tentando se adequar ao que esperam de você, tentando priorizar, ao invés de priorizar os seus desejos, o que o seu coração sente, o que você realmente quer fazer, você ainda fica tentando se adequar ao que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditam, e aí você deixa de lado a sua essência, o que realmente é importante para você. Você consegue ter clareza disso, pensar se até hoje você ainda faz isso? Você já reparou como muitas vezes é um desafio mesmo, você se colocar diante das outras pessoas, diante do mundo, ter coragem de falar o que você pensa, o que você sente. É engraçado, a gente pode observar às vezes, né? Às vezes a gente tem alguns bloqueios, a gente acha que nós somos tímidos, né? Mas quantas vezes na sala de aula, às vezes você quer dar uma opinião, ou nem na sala de aula, às vezes num barzinho, numa conversa, tá todo mundo lá dando a sua opinião, falando o que pensa, o que sente, e você fica tímido, você segura, você pondera se você vai falar ou não, com medo desse grupo não te acolher, de não concordar com você, e aí você se cala. Quantas vezes na sua vida você faz isso? Às vezes numa reunião de trabalho, que você tem uma ideia, uma opinião, às vezes até divergente das outras pessoas, mas que você não tem coragem de se posicionar, você tem medo de falar o que você pensa e as pessoas não te aceitarem. Já reparou como pequenas coisinhas mostram, pequenas coisas do dia a dia, mostram como você tem medo de se mostrar como você realmente é,
E aí é por isso que você pensa que você é tímido, você pensa que você não fala bem, porque você acha às vezes que as pessoas têm que concordar com você, que você tem que seguir o padrão, que você tem que pensar igual todo mundo. E você tem muito medo do que as pessoas vão falar, vão fazer, se você mostrar quem você realmente é. Às vezes é uma dificuldade tão grande de autoaceitação e uma ideia tão equivocada de achar que todo mundo tem que pensar igual, que todo mundo tem que ser igual, que aí você perde, vai perdendo a sua individualidade, vai perdendo a sua força, vai perdendo tudo aquilo que te diferencia dos outros e que te deixa realmente bonito, né? Porque nós não temos que entrar numa forminha, né? Não temos que seguir um padrão. Muitas vezes você se forçar a seguir esse padrão te murcha, te faz sofrer, te deixa sem energia. Isso faz sentido para você? E muitas vezes você pode, na tentativa de se adequar ou até de se esconder mesmo desse mundo que parece tão perigoso, que parece tão desafiador, você acaba pulando de grupo em grupo, você acaba se escondendo dentro da sua casa, ficando cada vez mais introspectivo, sabe? Você fica com medo de toda a força que você tem aí dentro, fica achando que você está errado, inseguro, achando que o mundo está certo e que você está errado. E aí você fica assim, anos a fio, num relacionamento que não te faz feliz. Você fica numa profissão que não faz mais sentido para você, por esse medo de se expor, de mostrar a sua verdade. Você acaba se colocando em relacionamentos abusivos, seja na sua família, seja um relacionamento amoroso que mais te faz mal do que bem. Você se sujeita a essas relações, sabe? E até em grupos de amigos, você acaba aceitando situações e comportamentos que não te fazem bem. E sabe por que que você faz isso? Você faz isso porque você não sabe quem você é, porque de tanto querer ser igual às outras pessoas, de tanto você querer se adequar a elas, você esconde a sua beleza, você esconde a sua força, você esconde tudo aquilo que te torna única, único. Você tem medo de se colocar no mundo. Muito, muito medo mesmo. E isso acaba acontecendo com você porque durante muito tempo da nossa vida nós precisamos mesmo seguir modelos, alguém que nos fale o que é certo, o que é errado, até a gente ter uma certa maturidade de fazer o nosso caminho sozinhos. Só que quantos de nós não continuam a vida toda assim, pelo resto da vida assim, esperando esse olhar do outro que legitimiza o que você está fazendo, o que você sente, e falando o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Quantas vezes a gente passa uma vida inteira alienado nesse sentido, né? Às vezes isso é tão, tão forte que você não percebe isso, que você está deixando que os outros falem quem você é, que os outros digam se você está certo ou que está errado. E muitas vezes a vida vai te mostrar que não é uma questão de certo e errado, é uma questão do que faz sentido para você, do que alimenta a sua alma, do que você faz bem. Às vezes uma coisa que você é muito diferente, é ali que está o seu sucesso, é ali que está a sua oportunidade. E é às vezes de tanto você buscar se adequar, se parecer com todo mundo, isso some e se evapora e você fica cada vez mais triste,
se sentindo mal, se sentindo inadequado, se sentindo um patinho feio. E às vezes é preciso que uma dor muito grande te visite, que você sofra um abalo muito forte, para você começar a questionar: o que eu quero? O que eu gosto? O que é importante de verdade para mim? Você já se viu fazendo essas perguntas? Ou você está tão assim nesse movimento para fora, tão em falta de contato, tão com uma dificuldade tão grande de entrar em contato com você mesma, com você mesmo, que você nem faz essas perguntas para você? É muito importante que você não espere chegar ao final da vida ou essa dor muito forte te visitar, alguma perda que você tenha, para você fazer essas perguntas para você. O nosso grande desafio na vida, eu acho, é ter a coragem que o patinho feio da história teve. Quantas vezes a gente não faz como ele, vai procurando o amor nas portas erradas, nos lagos errados? Quantas vezes a gente procura o amor e essa aceitação em pessoas que nem sabem nada a respeito disso, que também não se aceitam, que também não se amam? E o que eu estou falando é que muitas vezes na vida o que a gente precisa é da coragem de entrar em contato com a nossa essência, como fez o patinho feio da história. Sabia que muitas vezes é muito bom você se sentir um patinho feio em algum momento, se sentir perdido, perdida assim na sua vida? Sabia que às vezes isso pode ser um convite que a vida está te dando? Eu estou te falando isso porque às vezes a gente quer ter muitas respostas. Só que se você tem muitas respostas, parece que você fica nesse padrão de certo e errado. E muitas vezes para você crescer, para você evoluir, para você sair da sua zona de conforto, é necessário que você tenha mais perguntas. Você às vezes não saber uma resposta é muito melhor, porque aquilo faz com que você se movimente, aquilo faz com que você busque novas oportunidades, novos conhecimentos. Às vezes você perceber que você não tem com quem lidar ou com quem contar, pode ser muito bom, porque aí você vai descobrir que a força, que a única pessoa que de verdade pode te salvar, que pode te guiar, é você mesma, você mesmo. E às vezes a gente fica tanto querendo que esse outro fale pra gente se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado. Às vezes a gente tem tanto essa necessidade de se sentir amado, de se sentir fazer parte. Isso atrapalha tanto a gente a se enxergar, isso atrapalha tanto a gente a descobrir a nossa verdade. Então, às vezes, quando você está cheio de incertezas, quando você olha para o horizonte e não vê nada, esse é o melhor momento. Pode acreditar, sabe por quê? Porque muitas vezes você vai precisar se sentir perdido, estar perdido, para você poder se encontrar. Porque concorda comigo que se você acha que está tudo certo, que é isso mesmo, que a vida é difícil mesmo, que a vida é assim, ou que se você tem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Se você acha assim, aí não tem muito o que fazer mesmo, concorda? Não tem o que descobrir, você está fechado, né? Para essas descobertas, para essas novas possibilidades. Você está fechado para a vida. Você não está aberto para descobrir toda a força que tem dentro de você, se você tem tantas certezas absolutas. E é muito bom quando você se permite
não se fechar nesse sentido das certezas. A vida não é feita de certezas. E se você fica achando que se você acredita muito nessas certezas absolutas, pode ser que isso te cause muito sofrimento. E pode ser que isso te traga um peso muito grande na vida, assim, de você achar que você não pode mudar, que você tem que ser sempre do mesmo jeito, e colocar esse peso também nas pessoas, de não entender que elas também mudam, que elas também têm direito a mudar de opinião, que elas têm também direito de refazer os caminhos delas, e você se equivoca, e você acha que você se conhece, e você acha que sabe do outro, e na verdade você não sabe nada. Então, quem sabe você não vai, através desse processo, dessa busca de autoaceitação, de autoconhecimento, de entrega ao fluxo da vida, você não vai descobrir que, como o patinho feio da história, você passou uma vida inteira tentando ser pato, quando na verdade você era um belo cisne. Não espera o final da sua vida para você ter consciência disso. Muitas vezes as pessoas, quando estão só nesse momento, é que elas se tocam, sabe, de que não viveram, de que não foram elas mesmas. Quantas vezes as pessoas, né, quando estão diante mesmo da morte, aí que elas têm um clique, que não fizeram nada do que elas gostariam, que não tiveram a coragem de se expressar, de colocar a sua verdade no mundo. Então, aproveita que todos os dias nós temos um presente, não é à toa que chama assim, para você recomeçar quantas vezes forem necessárias, para você descobrir que você pode ser sim um belo cisne. Eu espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre como está a sua vida, se você sabe quem você é de verdade, e que te ajude a clarear alguns pontos, que ele possa ser muito útil para você e abrir seu coração para você conseguir enxergar a sua verdade. Uma coisa muito bonita que a história do patinho feio nos mostra é que essa construção da nossa individualidade, de quem nós realmente somos, é um processo que acontece ao longo da nossa trajetória. Pode ser que você pense que você está velho demais, que não dá para começar mais, que você não tem jeito, que a vida é difícil, como eu já falei aqui. Mas esse processo de construção de quem você é, da sua individualidade, ele não tem data certa para começar nem para terminar. Você não tem que ficar pensando, eu devia ter feito isso quando eu era mais novo, eu devia ter feito diferente. Não, isso não tem um dia certo para começar. É muito importante que você entenda que essa individualidade, essa construção, ela acontece no caminhar da vida. Que enquanto houver vida, você pode fazer sim alguma coisa para fazer para mudar efetivamente a sua vida. Tem sim muita coisa ainda para fazer, independente da sua idade, independente da sua história. Para que daqui em diante você possa ter sim uma vida com mais propósito, com mais significado, e é interessante porque a gente passa uma vida inteira, sabe? Às vezes querendo que alguém que a gente ama, alguém que a gente se importa, que eles mudem.
mas às vezes a gente vai precisar passar por esse processo primeiro de mudança, de transformação, de aceitação, de construção, para que essa pessoa, às vezes, essas pessoas que você se importa, que você ama, sejam tocadas. É interessante que não dizem que o exemplo arrasta e que a nossa mudança é a mudança do mundo. Então a gente nunca sabe as pessoas que se inspiram no nosso exemplo, a gente nunca sabe como, às vezes, uma dor que você está sentindo é uma dor que a outra pessoa sente também, e o seu exemplo de transformação, de mudança, de coragem vai estar influenciando essa outra pessoa. A gente precisa se abrir para essas possibilidades, para esses momentos que a vida convida a gente. Então, quem sabe, não é assim que tudo começa, toda essa mudança que você gostaria de ver às vezes na sua família ou no seu relacionamento, não vai começar por você, porque isso faz muita diferença. E é muito importante também você perceber que em muitos momentos esse caminho vai ser muito solitário, vai ser difícil, como foi o caminho do Patinho Feio. E que ele precisou, né, descobrir essa força dentro dele. Então, muitas vezes as coisas que você está vendo, as coisas que você sente, ninguém está percebendo ainda. Só que o que você não sabe é que você precisa ser esse canal, que você precisa fazer acontecer. A gente tem essa tendência mesmo de querer que o outro nos guie, mas o que a gente precisa de verdade é olhar para dentro da gente, buscar essa força, buscar essa coragem dentro da gente, e às vezes uns nãos que a gente leva, você se sentir inadequado, aquilo ali você vai ver mais para frente que é a força que você precisava. Então eu fico pensando, se o Patinho Feio tivesse sido, se tivesse dado tudo certo, né, na família dele, no ambiente que ele estava, né, se ele tivesse sido aceito, se ele não tivesse sofrido de certa forma um bullying, né, e como é que seria a vida dele? Ele não ia ter talvez a oportunidade de descobrir a beleza interior dele, né? Descobrir o cisne que ele era. Então, às vezes, essa bagunça que você acha que não dá para consertar, é nela que está a resposta, é nela que está o caminho. É você olhar para a bagunça e tentar remexer e tentar entender o que está acontecendo, que te transforma e que te leva para o caminho da sua individualidade. O caminho que vai fazer com que você seja feliz, que você se sinta mais pleno, mais plena, que você vai descobrir todo o seu potencial. Então, eu espero que a partir desse vídeo você olhe para a história do Patinho Feio e até para os contos de forma geral, com outro olhar, vendo o que às vezes aquela história está tentando ensinar para a gente, e se colocar nesse caminho de abertura, de se permitir reconstruir, recomeçar, olhar, ok, vamos começar tudo de novo, de se permitir ser quem você é, de você permitir que esse cisne possa aparecer no seu reflexo, né? Quando você, da mesma forma que o patinho, né, se olhou para a água e percebeu que ele era um cisne, de você um dia olhar para o espelho e perceber toda a sua força, toda a beleza que há dentro de você. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado a refletir sobre como essa individualidade, ela não cessa nunca, essa construção, e que tudo bem se em algum momento, se você está se sentindo assim, patinho feio, perdido, esse pode ser um grande
convite, uma grande oportunidade. Um abraço e até o próximo vídeo.